Bom dia, estamos começando mais um programa Palavra de Esperança e é com grande alegria que chegamos até você para compartilhar que Cristo é a única esperança e também para compartilhar um pouco da história da primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, uma igreja quase centenária, pois em março de 2012 estará completando 100 anos de existência. Está começando agora o programa Palavra de Esperança. Estamos aí às vésperas do Dia dos Pais e queremos pensar em um pai exemplar. E para isso gostaríamos de ler uma parte da história de Jó, no capítulo 1, versículos 1 a 5, que diz: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Era essa a prática constante de Jó. Preste bem atenção a essa parte do texto. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Pelo relato do texto, Jó tinha uma linda família e havia entre todos os membros desta família, em especial, pelo que é destacado pelo texto, unidade entre seus filhos. Eles estavam juntos, eles celebravam juntos momentos especiais da vida em família, possivelmente o aniversário uns dos outros. Mas Jó, pai zeloso, preocupado com o bem-estar espiritual de seus filhos, estava sempre intercedendo por eles, colocando a vida dos mesmos diante do Senhor para que pudessem estar em constante comunhão com o Senhor. Havia no coração deste pai zeloso, amoroso, bondoso, o desejo sincero de que seus filhos estivessem sempre na presença de Deus. E por isso, então, de tempos em tempos, ele os chamava para que juntos pudessem celebrar na presença do Senhor. E naquele contexto, no momento histórico em que ele vivia, ele e sua família viviam, ele apresentava os holocaustos, os sacrifícios diante do Senhor, para que os seus filhos pudessem ser purificados. Jó exercia o papel de sacerdote, intercedendo e clamando pelos seus filhos na presença do Senhor. Ora, nesse tempo em que vemos os nossos filhos debaixo do fogo cruzado de tantas pressões, de drogas, de promiscuidade, de sexo fora do propósito de Deus, de tantas coisas acontecendo, de violência, e muitas dessas coisas arrastando e envolvendo os nossos filhos, como pais, o que podemos fazer? O que você, pai, pode fazer pelos seus filhos? É importante que você se coloque diante de Deus, clamando pela vida deles na presença do Senhor. Nós, pais, temos uma grande responsabilidade diante de Deus pelos nossos filhos.
E Deus espera que exerçamos um ministério de intercessão, de clamor pelos nossos filhos diante deles. Nós não podemos obrigar nossos filhos, impor aos nossos filhos a nossa fé, a nossa crença, mas certamente podemos interceder por eles e podemos pedir ao Senhor que lhes abra os olhos, que lhes dê compreensão de como viver uma vida de acordo com a vontade e com o propósito de Deus. Possivelmente, neste Dia dos Pais, muitos pais estão chorosos porque estão vendo seus filhos envolvidos com drogas, envolvidos com a violência, envolvidos com algum tipo de vida que traz dor e tristeza ao coração. Mas queremos trazer uma palavra de esperança ao seu coração, querido Pai. Que há esperança para você e para a sua família. Que você possa, como Jó, se colocar na presença de Deus e interceder pela sua família e clamar pelo Senhor, diante do Senhor pela sua família. E certamente, a seu tempo ou no tempo próprio, Deus ouvirá a sua oração e transformará a sua família. É desejo de Deus que a sua família seja uma família abençoada. É desejo de Deus que a sua família seja linda e que ande na presença dEle. Mas começa com você, colocando-se diante do Senhor em oração e intercedendo pelos seus filhos. Podemos começar a fazer isto agora. Juntos nós podemos orar pela sua família nesse instante. Então vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, como pais que somos, clamamos na tua presença nesse instante pelos nossos filhos. Sabemos que estamos vivendo dias de muita pressão sobre nossas crianças, sobre nossos adolescentes e jovens, e muitos estão sendo envolvidos e arrastados para o mundo das drogas, de uma vida promíscua, de violência, mas nós levantamos um clamor agora em favor dos nossos filhos, Senhor. Proteja-os de tudo aquilo que possa trazer destruição e morte à vida deles. E desperta-os para andar na Tua presença, para viver segundo a Tua vontade. E ajuda-nos como pais a estar em constante clamor pela vida dos mesmos na presença do Senhor. Que possamos permanecer em oração e que possamos desafiar os nossos filhos em amor, em bondade, a andar na Tua presença. E que a família de cada pessoa que nos ouve agora seja transformada pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido Pai, que Deus abençoe, parabéns pelo seu dia. Mas voltamos em instantes com um programa Palavra de Esperança.